Olá, esta é a semana da reforma política na Câmara. É o grande destaque no plenário Ulisses Guimarães. E quem faz uma análise sobre a votação é a repórter Paula Bittar. Paula, tudo bem? Olá, Sandra. Então, esse tema é, além de polêmico, é espinhoso e o presidente Eduardo Cunha já disse que vai colocar em votação de qualquer jeito. Existe já um organograma para essa votação da reforma política? Como é que vai ser a votação em plenário? Bom, Sandra, os líderes partidários já estão aqui em Brasília, estavam reunidos até 10 minutos atrás aqui na Câmara com o presidente Eduardo Cunha, justamente para bater o martelo em como será essa votação a partir desta terça-feira no plenário da Câmara. Mas o que a gente já sabe? A ideia é votar a reforma diretamente em plenário, sem a aprovação da comissão especial que já analisou o texto. A reforma vai direto para o plenário e será fatiada tema a tema. Então, por exemplo, no tema sistema eleitoral, vota-se o sistema em lista fechado. Aí, se não passar esse sistema de voto em lista fechada, passa-se para a votação de outro sistema, por exemplo, do distrital misto, que combina o voto proporcional que existe hoje para deputado com o voto em candidatos divididos por distritos dentro de cada estado. Também não passando esse voto distrital misto, passa-se, por exemplo, para o chamado distritão, que na verdade é a eleição majoritária também para deputados, como ocorre, por exemplo, com os senadores. Vamos ver um pouquinho mais na reportagem. De acordo com líderes que participaram de reuniões na última semana, a reforma política será votada de forma fatiada por temas na seguinte ordem: sistema eleitoral, financiamento de campanhas, proibição ou não da reeleição, duração e coincidência de mandatos e cotas para mulheres no parlamento. O sistema eleitoral é alvo de diversas propostas de mudança. O relatório do deputado Marcelo Castro acaba com o atual sistema proporcional na eleição de deputados e institui o chamado distritão, em que são eleitos os candidatos mais votados no estado. Segundo o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, o partido já fechou posição favorável ao distritão. O bancada do PMDB vota majoritariamente, por decisão da ampla maioria, a favor da mudança do nosso sistema para o sistema do distritão. Esse será o nosso ponto principal de defesa. Partidos como o PT e o PSOL têm posição contrária e reclamam não apenas do distritão, mas do conjunto de propostas de reforma política que está sendo apresentado. Ele não traz, acreditamos nós, nem de longe, o que a sociedade brasileira espera. E como tal está simbolizado aqui em um ponto que se vê nestes cartazes, que é tirar as empresas do financiamento das campanhas eleitorais. Cada votação precisará de pelo menos 308 votos favoráveis para que a mudança seja aprovada. Segundo o presidente Eduardo Cunha, apesar da intenção de dedicar a semana exclusivamente à reforma política, é possível que a análise seja interrompida para a votação de medida provisória do ajuste fiscal, que pode voltar do Senado com modificações. Bem, Paula, havia inclusive uma reunião marcada para hoje da Comissão da Reforma Política, da Comissão Especial, mas essa reunião não houve. Como é que ficou o relatório, então? Vai ser votado esse relatório que foi preparado, mas que não foi votado na Comissão Especial? Não deverá ser votado também em plenário esse relatório. O que deve acontecer é aquele texto original, a proposta de emenda à Constituição original, que foi a que motivou a criação dessa Comissão Especial, ela deve ir direto ao plenário. Os deputados vão apresentando emendas e vão apresentando destaques justamente para votar cada um desses temas e deve ser, inclusive, designado um novo relator em plenário para tudo isso, né? Então, não será votado esse texto da Comissão Especial, mas temas como o que a gente colocou ali na reportagem do distritão devem sim ser votados em plenário. Agora, esse modelo de fatiamento da reforma política vai exigir várias votações ao longo da semana sobre esses diversos temas e são votações que cada uma exige no mínimo 308 deputados em plenário. É um número alto para a votação. Agora, qual é a chance, qual o tema que tem mais chance dentro desse pacote aí da reforma política? Bom, pois é, justamente pela necessidade desse quórum elevado de pelo menos 308 votos favoráveis, a expectativa é grande para a gente ver o que de fato vai sair, o que de fato vai ser votado. Dentro do tema sistema eleitoral, o que de fato tem mais chances de ser aprovado é o chamado distritão, que
que seria uma alternativa. Hoje a gente tem um sistema proporcional de eleição de deputados, em que você leva em conta o nome do candidato, também o voto no candidato, mas também o voto do partido, que acaba sendo, os partidos vão recebendo um número de cadeiras de acordo com a quantidade de votos que recebem. Acabaria esse voto proporcional e fica o chamado voto distrital, do voto do distritão, em que são eleitos, os candidatos mais votados são eleitos e pronto. Não tem essa de candidato puxador de voto, que tem nesse sistema proporcional que a gente tem hoje. O deputado Mendonça Filho, que é líder do DEM, ele falou mais cedo que ele acredita, sim, que o distritão deve ser o que vai passar no plenário, porque ele é o segundo favorito de muitos deputados. O que significa isso? Tem deputado que prefere o sistema da lista fechada. E aí tem como segunda opção o distritão. Tem deputado que prefere o distrital misto e tem como segunda opção o distritão. Como você precisa dos 308 votos favoráveis, nenhum desses outros sistemas, de acordo com o líder Mendonça Filho, teria essa condição de obter 308 votos. E aí todos esses deputados que têm como segunda opção o distritão iriam para o distritão, e é por isso que ele teria mais chances de ser aprovado, lembrando que o distritão, inclusive, é também o favorito do presidente Eduardo Cunha. A gente falou aí de 308 votos, são os 308 deputados que têm que votar a favor dessas propostas para que elas passem, né, para que elas realmente sejam aprovadas. Um número menor do que isso, 307, já não aprova e já não há mudança constitucional, não é isso, Paulo? Exatamente, tem que ter 308 deputados dizendo sim a determinada proposta para que ela possa passar. Você pode ter uma maioria de deputados dizendo sim, mas se não alcançar o número de 308, então não passa, não tem jeito. E com relação ao financiamento de campanha? Pois é, essa questão do financiamento ela é ainda mais incerta, mas apesar de a gente ter uma corrente aqui dentro da Câmara que defende o financiamento público exclusivo de campanhas, essa corrente é encabeçada principalmente pelo PT, a tendência maior é que se aprove a possibilidade de financiamento privado de campanhas, não apenas de pessoas físicas, mas também de empresas. Depois dessas duas questões, o sistema eleitoral e o financiamento, a gente vai ter várias outras questões sendo votadas numa ordem que inclusive foi comentada agora há pouco pelo presidente Eduardo Cunha, que é, primeiro, reeleição, se mantém ou se acaba, duração de mandato, se é de 4 ou de 5 anos, coincidência de mandato de presidente, governador, prefeito, ou seja, todos os mandatos eletivos, cota para mulheres, fim de coligações em eleições proporcionais, fim da cláusula de barreira, que é aquele número mínimo de votos que o partido tem para poder funcionar dentro da Câmara, para poder ter tempo de TV, recurso do fundo partidário. Também, depois disso, tem dia da posse do presidente da República e, por fim, a questão do voto obrigatório. São todos esses temas que o presidente espera ver analisados essa semana em plenário, nessa ordem. Ok, agora, com relação ao financiamento, Paula, eles estão querendo colocar um teto também no financiamento para empresas, não é isso? Exatamente, a possibilidade seria essa, a possibilidade mais aventada seria justamente essa de se aprovar a possibilidade do financiamento de empresas, financiamento empresarial, mas com teto. E com relação também, existe também a coincidência de eleições, né? Que, enfim, as eleições municipais seriam junto com as eleições majoritárias, né? De governador, presidente da República, senador e deputado federal, deputado distrital e estadual e prefeito e vereadores. Todo mundo mesmo, junto, é isso né? mesmo. A ideia é acabar com essas eleições de 2 em 2 anos e é uma discussão que vai entrar depois dessas duas questões do sistema eleitoral e do financiamento de campanha. É uma questão que vai entrar também se o tamanho dos mandatos, se são de 4, de 5 anos e a coincidência desses mandatos que faz com que as eleições coincidam também, né? Agora, é muito assunto, muito tema, com várias possibilidades e ainda tem mais uma possibilidade, né, que pode colocar ainda, embolar ainda o meio de campo aí da votação da reforma política, que é interromper a votação para se votar uma medida provisória ainda do ajuste fiscal. Que medida provisória é essa, Paulo? Exatamente, Sandra, é a medida provisória que dificultou aí o acesso ao seguro-desemprego. A medida já foi aprovada na Câmara, seguiu para o Senado, mas ela pode ser alterada. O Senado deverá votar essa medida provisória nesta terça-feira e se ela for alterada em qualquer ponto pelos senadores, ela precisará passar novamente pela Câmara. E o presidente Eduardo Cunha disse que não vai deixar a medida provisória caducar, ou seja, perder a validade. A medida que, se não for votada nas duas casas, não tiver essa votação concluída, ela perde a validade em 1º de junho. Portanto, seria necessário realmente nessa semana interromper a análise da reforma política e votar, caso ela venha
do Senado. E além da medida provisória, tem sessão do Congresso, né? Que é mais um ponto. Se confirmar, tem sessão do Congresso marcada para as 7 da noite dessa terça-feira. É uma sessão de deputados e senadores que vão avaliar vetos presidenciais, avaliar se mantém ou se derrubam vetos presidenciais, entre eles itens vetados no orçamento, na lei que dificulta a fusão de partidos e também no novo Código de Processo Civil, entre outros vetos para serem analisados aí. Ok, Paula, muito obrigada pela entrevista. Vamos acompanhar então essa semana cheia, né? Com certeza, de nada, Sandra.